acontecendo nada, porque na verdade não é o exercício, e sim a forma como a gente encara o nosso relacionamento com a comida. Mas uma pergunta que eu quero te fazer como pesquisadora e como antropóloga. Quando eu era criança, eu tenho 47 anos. Quando eu era criança, vamos falar de sei lá, dos meus 10 anos, então não faz nem 40 anos, os ultraprocessados eram uma coisa cara e difícil de achar. Então, o refri aparecia na mesa no aniversário, mas não tinha. Tinha salsicha, eu lembro que eu comia salsicha, eu comia um purê em pó, mas a maioria das coisas eram muito caras, eram difíceis de achar. Então a gente ainda precisava cozinhar, ainda a gente precisava fazer coisas em casa, fazer coisas frescas. Eu crescia numa família de imigrantes italianos bastante humildes, muito humildes, mas que eles tinham o skill, o talento, eles eram agricultores na Itália, então eles trouxeram isso para a Argentina. Então na minha casa tinham pequenas hortas, galinhas, coelhos, e era isso que a gente comia. Mas nos últimos 40 anos para cá, os ultraprocessados, a indústria da alimentação, os ultraprocessados invadiram as gôndolas do mercado, invadiram a publicidade, invadiram a vida das pessoas com uma desculpa de você está trabalhando muito, não tem tempo para nada? Pode deixar que a gente soluciona o seu problema. Então você coloca isso no micro-ondas 5 minutos, ou você joga água aqui, ou você quer emagrecer? Não se preocupe, a gente tem um iogurte que tem probióticos e que vai fazer digerir muito mais, então tem a imagem da mulher com a barriga e as coisas que descem para baixo e tudo mais. Tudo uma grande mentira, com pouquíssima regulamentação por parte do governo. Tem publicidade feita para crianças. Quando você vai na gôndola do supermercado, os cereais para crianças carregadíssimos em açúcar são muito desejáveis. Porque tem o tigre que elas gostam, porque tem o bichinho que elas gostam, porque tem a Mônica que elas gostam, porque tem a não sei o quê. E ainda para as mães também, que muitas vezes mais jovens, que são filhas de mães que também não cozinharam, porque também quiseram, e aqui eu não quero, e aqui tem um assunto muito complexo, que é sempre a condenação da mulher. Né? Ah, você não está cozinhando em casa? Nossa, mas você não está cozinhando em casa, você não está cozinhando para os seus filhos? Então você pensa, porra, mas a mulher está sozinha, criando 3 filhos, não tem tempo, não tem ajuda, não consegue pagar ninguém que cozinha, precisa alimentar os filhos, vai no supermercado e na gôndola fala, e nesse iogurte você vai ter vitamina A, C, D, B5, pinco, tunco e tanco. Perfeito. E nesses últimos 40 anos, nas tuas pesquisas, qual foi a relação do aumento de número de gordos ou de transtornos alimentares e como você pode relacionar eles a essa invasão dos ultraprocessados, mas não só dos ultraprocessados, dessa invasão dos ultraprocessados com a carência de políticas públicas e de controles e de um desejo de que realmente a gente se alimente bem, porque por trás de tudo isso tem uma indústria milionária que não somente engrossa cada vez mais e ganha cada vez mais dinheiro, como também tem cada vez mais poder. Então, existe uma relação direta entre essas duas ou não? Eu acho que eu vou te frustrar um pouco, porque a minha pesquisa não é relacionada ao consumo de ultraprocessados. Mas eu queria voltar rapidinho, porque tem uma coisa muito importante que você disse. A gente continua esse assunto em relação à alimentação e às crianças e à publicidade. Mas em relação a Michelle Obama e ao Let's Move e essas propostas, né? Eu falo disso na minha dissertação, inclusive, sobre... ela chama a Beyoncé, né? Para fazer uma música e tudo. Mais perigoso, eu acho, e aí enquanto pessoa que estuda transtornos alimentares, tá? Assim, a minha pesquisa é sobre anorexia nervosa. O mais perigoso é a gente e o Ronald Reagan e a Michelle Obama associarem que é resolver o peso que vai resolver a alimentação. Eu sei que não é isso que você está dizendo, mas eu vou Não, voltar estou falando o porque oposto. Na verdade, eu estou falando resolver a com alimentação. certeza. Com certeza, mas eu queria só voltar, porque tem pessoas assistindo, eu acho que é importante a gente falar disso, né? Quando a música fala Let's Move e a música anterior do presidente Kennedy vai falar queimar essa gordura de galinha no seu corpo, passa a ser individual a responsabilidade.
como você está dizendo, passa a ser dessa mãe, passa a ser da pessoa que não conseguiu. E aí, o que é muito grave, principalmente nas crianças, é o aumento do índice de transtornos alimentares. Então, a gente vê crianças de 10 anos que preferem morrer ou perder um pai do que serem gordas. Porque é na escola e elas sabem o que as pessoas passam na vida, né? Então, o que eu vejo muito, e aí a minha pesquisa é sobre isso, sobre uma coisa que as pessoas dizem que é impossível. Eu conversei com profissionais que dizem isso não existe, porque a anorexia, ela é associada a pessoas magras. Mas eu vou dar um exemplo que eu costumo dar. Uma pessoa de 50 quilos, se perde 20, ela com 30 quilos, ela vai para o hospital, as pessoas vão chamar a atenção e vão ver aquele comportamento dela como problemático. Se ela tem 100, 120, o que a gente não está falando de pessoas que não levantam da cama, antes que as pessoas comecem, né, a pensar isso, a gente está falando de pessoas que estão ativas, que vivem a vida e fazem tudo, e muitas são saudáveis nesse sentido. Se ela perde 40 quilos com métodos da anorexia, com jejum... Ela é celebrada. Nossa, que celebrada. maravilhosa! Ela vira um exemplo. Faz um Instagram para inspirar outras pessoas. E vende produtos e ensina como fazer. Os próprios médicos recomendam, isso é muito cruel, métodos muito próximos de pessoas com anorexia para pessoas gordas. Tem uma matéria, inclusive, que fala o que a gente pode aprender com a anorexia no tratamento da obesidade a longo prazo. Então, é muito sério, né? E nas crianças, isso é, assim, muito, muito, muito perigoso. Porque você está falando de um período de formação, você está falando justamente... E você está falando dessa contradição. Então, o que é muito comum é assim... Quando a gente cria esse problema, né? A gente aponta esse problema delas estarem engordando e não da má alimentação, que eu sei que não é o que você está fazendo. Mas quando a gente coloca dessa forma, né? Que a alimentação... Enfim, que o problema é a obesidade. Eu acho que o uso do termo obesidade infantil, as campanhas dos planos de saúde para obesidade infantil que bota um espelho que a pessoa se vê gorda para ver se ela... enfim, tem várias coisas horrorosas acontecendo de campanhas brasileiras sobre obesidade infantil, por isso que é tão sensível as pessoas, né? É um termo muito sensível. A gente passa a combater esse peso. E aí a mãe vai no nutricionista, o nutricionista fala, dá leite com adoçante. E tranca a geladeira, que vai resolver, né? Sim, peito de peru, iogurte com probiótico, enfim, uma série de coisas mais... vai resolver. Então, independente de existir uma associação direta com a gordura, o ganho de peso e a saúde, eu acho que o que eu tento trazer e tento falar, e foi o que eu tentei fazer no post, que eu tento sempre, aprendo muito com ativistas que estão sei lá, organizados desde os anos 60, fazendo pesquisa acadêmica sobre isso, e finalmente agora ganhando espaço na ciência hegemônica, né? É que essa associação de a gente pensar, mas de fato o corpo gordo ou a gordura não ajuda a atacar o seu objetivo e o meu objetivo, que é a diminuição da pobreza, o acesso à alimentação, o acesso a orgânicos, né? O fim da dependência das indústrias ultraprocessadas. Então, é importante que a gente visibilize isso. Mas, por exemplo, que as escolas não passem como combate a continuar mantendo esses alimentos ultraprocessados, esses lanches, esses alimentos super complicados e pesando as crianças nas escolas. Sim, mas é que comum. Com certeza. É que nesse caso estamos falando eu sempre falei disso. Então eu acho que sempre falei exatamente disso. Eu sempre e em todas as vezes, e eu acho que talvez a grande diferença nesse post que eu fiz quando eu usei a palavra obesidade, eu sempre tentei inocentar as pessoas. Porque eu acho que antes da gente tem duas coisas muito grandes por cima, né? Que é quando a gente fala de acesso e de escolhas. Eu escolho, você provavelmente escolhe. Muita gente não escolhe nada, já foi pré-escolhido. Está completamente pré-escolhido. Então ela pode escolher entre 4 coisas que deixaram ela escolher, mas essas 4 coisas alguém escolheu para ela. Então tem duas coisas acima daquela mãe, daquela criança e de tudo mais, que é o governo, que precisa regular, as empresas, que precisam ser reguladas e respeitar. Então, o movimento que está acontecendo agora, nesse momento, do qual eu pretendo, tento fazer parte, muitas vezes de uma forma errada, porque o Twitter não é o lugar,
é de criar uma consciência embaixo para criar pressão política. Isso é uma coisa que eu venho fazendo há muito tempo, há muito mais de 10, 12 anos, e eu ganhei visibilidade quando eu ganhei visibilidade com o programa. Mas é exatamente disso que eu falo. Essa comida nos faz mal. A palavra obeso, ela entrou em um contexto muito maior, que era o que você está falando, de miséria, aumenta as desigualdades, enfim, uma série de coisas que a gente já sabe. Desde o teu lugar de pesquisa, desde o lugar que você defende, deixa eu ver se eu entendi, pessoas públicas ou com a visibilidade que eu tenho quando falam em alimentação, vamos tirar a palavra alimentação, quando falamos em comida e quando falamos em acesso à comida, não deveríamos usar, não deveríamos trazer nenhuma consequência de saúde, deveríamos falar de todas as outras. E que a consequência de saúde seja, então, como que eu faço? Não é. Essa é a pergunta. Tem um lado que eu poderia dizer para você, olha, acho que a saúde das pessoas dá conta delas, mas não é isso que eu estou fazendo. Eu juro que não é esse o meu argumento aqui. Especificamente, quando a gente fala de hipertensão, tem um peso. Peso é uma palavra curiosa, mas quando a gente fala de obesidade, tem outro. Quando a gente fala de hipertensão, as pessoas não estão dizendo, mas não tem um entendimento de que essas pessoas hipertensas elas têm que morrer na sociedade. O que os cientistas estão mostrando, e nesse consenso da Nature fica muito claro, é que mesmo tentando acertar, quando a gente usa o termo obesidade, quando a gente fala do combate à obesidade, a gente acaba reproduzindo esse tipo de desigualdade que a gente falou no começo, esse tipo de preconceito e estigma. E esse estigma, como a gente sabe, gera outras doenças. Então, não é sobre não falar de saúde, mas quando falar de saúde, tentar não falar especificamente no combate à obesidade. Que isso seja, se a gente acredita, entendi. que seja uma consequência, entende? Entendi. Mas especificamente em relação a pessoas gordas, isso acaba gerando uma consequência que não é prevista, que não está quando você fala e você pensa, mas que gera. Não, e de alguma forma também, eu acho que tudo tem a ver com o peso que a palavra tem para quem a falou. Então, quando eu falo de obesidade, para mim significa uma coisa, mas para quem escuta, pode ser que fale, a Paola está falando que se eu como isso eu vou ficar gorda e feia. Então pode ser também da interpretação, né? Tem várias interpretações, né? Tem daquele que se sente ferido porque eu estou falando que ele é gordo porque come mal, e tem da pessoa que entende que eu estou falando disso porque eu acho que as pessoas têm que ser magras porque ser magro é melhor. E eu entendo agora que tem uma linha muito fina onde as coisas, onde a tua pesquisa e a minha se misturam, e por isso que é tão frágil e tão delicado. Por mais que fora dessa linha das duas, obesidade, os problemas de peso e os problemas de saúde causados pela infiltração da comida ultraprocessada na vida das pessoas é um fato. Eu entendo agora por que eu tenho que falar de tudo o resto, mas não disso. Então, eu vou me disciplinar e eu vou voltar a ler com outros olhos de todos os livros e das coisas aos que eu tenho acesso e eu tenho estudado e tentar tirar a obesidade do meio. Não porque ela não vai existir, não porque ela não exista, mas porque precisamos olhar por outro lado, precisamente para não criar mais estigma naquelas pessoas que estão sofrendo essas consequências desse sistema que a gente vive. Com certeza. E, assim, né, a gente pode ir mais além também de pensar que essas coisas são, de alguma forma, né, o entendimento de que só o peso é uma doença em si, é super controverso. Foi em 2013 que a Associação Americana de Médicos determinou, e aí eu vou dizer mais, porque a fofoca da ciência eu acho sempre divertido, porque um comitê interno que tinha que decidir, decidiu desfavorável ao entendimento de obesidade como doença. E aí a associação passou por cima,
e decretou que era doença. A gente usa o CID, né? Mas a gente tem mudanças. Homossexualidade já fez parte de um catálogo de doenças. Transexualidade agora foi para outro lugar no catálogo. Então, também entender que pensar a doença, a obesidade, não é tão simples. Por quê? Deixa eu te Não é fazer um uma peso. pergunta. Perdão, Pode? vou te interromper, me desculpa, te interrompo por uma coisa, porque precisamente você tocou num assunto onde eu tenho um pouco de participação, que é com a comunidade trans. O fato da transexualidade ser um CID, fazer parte de grupo de doenças, ajudou muito a que muitas pessoas sem recursos conseguissem ter acesso a cirurgias de mudança de sexo, é, é, cirurgias para arrumar coisas que foram feitas de forma ilegal e que colocaram em risco a saúde. O fato da obesidade ser um CID não ajuda pessoas sem recursos a conseguir na saúde pública o que elas precisam, ou o problema é que as ofertas da saúde pública são o tratamento errado da obesidade? Várias coisas aí. Eu acho que, de fato, a transexualidade foi para um outro lugar do CID recentemente, se não me engano, em 2018, né? Saiu do entendimento de patologia, que eu acho interessante, mas a comunidade organizada e politicamente organizada conseguiu que se mantivesse no CID como uma condição que precisa de assistência. E aí isso permite com que as pessoas né, continuem tendo acesso sem que isso necessariamente seja uma patologia. Né? Acho que essas duas coisas podem coexistir, podem existir no CID. Mais além, eu fico pensando que os tratamentos, né, que são oferecidos para pessoas gordas, como, por exemplo, a bariátrica, que é o mais comum, que agora é feito via sistema de saúde e tudo, ele não ataca, considerando a obesidade uma doença, ele não ataca o que a gente entende como problema. Então, a pessoa corta o estômago, né, amputa um órgão Sim, saudável. não, é sinistro, sim, é sinistro. Assim, É sinistro. e como se isso fosse um tratamento. Então, por mais que seja importante, eu acho que politicamente, eu fui a um congresso na Inglaterra em 2018, onde eles discutiam que na Inglaterra ainda eles não usam tanto o CID, então não é consenso ainda nacional de que a obesidade é considerada doença. É muito, muito sensível isso, né? É uma discussão muito política. E ainda bem que porque as pessoas, os atores políticos engajados estão fazendo. Acho que a gente gosta disso, né? Acho que são eles que têm que, de fato, estar pensando e propondo nesse sentido. E eles consideram ser interessante entrar como uma categoria, por exemplo, de deficiência para que se acesse a lei antidiscriminação. Então, a decisão política, não que a obesidade seja deficiência, mas que a decisão que é mais interessante politicamente, né, ela varia. A gente está apoiando esse projeto de lei em relação ao uso dos espaços, né, o uso a não cobrança dupla e ao acesso ao medicamento. É um PL que usa a palavra obesos. E a gente acha politicamente, a gente não, né, a comunidade organizada, a militância gorda, acha interessante apoiá-lo, mesmo que a justificativa seja da patologia, da doença e tudo. Mas, mais além que isso, o acesso à política pública, talvez, a gente pode até pensar que se não tiver... É tudo especulação, a gente não tem, né? Mas na prática não funciona, hoje não funciona. O CID não traz mais ajuda. Eu fui a um congresso de um simpósio de obesidade, diabetes e síndrome metabólica, como antropóloga, fui para etnografar com meu caderninho, e eu não consigo encostar naquele caderno até hoje, porque as coisas que eu ouvi, assim, eu não consigo mexer, não consegui fazer nada com aquilo, porque era Mas é que falando faz... sobre... Diga. Sim, desculpa. Não, Era desculpa te falando interromper. sobre o combate, qual é o novo medicamento, qual é a nova coisa que o Então, CID tem que incluir. é isso que eu queria te dizer, isso que eu queria te dizer. A indústria da alimentação está muito enraizada na medicina, na ciência e nas políticas públicas. Muito, muito, muito. Tanto que grandes conglomerados de alimentação têm os seus próprios centros médicos de pesquisa. Meio que para pesquisar e para justificar que o que eles estão fazendo está certo. Então, é sempre não quero usar a palavra guerra, uma militância, um trabalho muito sutil e muito complexo e muito difícil, porque não é que a gente está indo para algum lugar de poder realmente, não é porque a gente está chegando a um lugar de poder, como poderia ser, por exemplo, a saúde pública, a educação pública, as políticas públicas, que estão abertos a nos ouvir.
Porque essa mesma indústria está dentro, ela faz parte. Por isso, e agora eu vou te falar uma coisa que é a única que me incomodou, e depois eu volto a de novo aprender e pedir desculpas, mas não me incomodou de você, mas uma coisa que me incomoda que eu vejo muito, e que eu vejo nas redes sociais, é que quando pessoas estão falando, defendendo a mesma coisa, às vezes encrencamos em uma vírgula e diminuímos o peso daquilo que está se falando, que poderia ser ao teu favor também. Está tão tudo, mas tão poluído que a gente precisa, você, eu, Fernanda e todas as outras pessoas que estão falando, inclusive convido aquelas que defendem o hambúrguer do futuro, a que a gente fale junto também. É difícil para mim, porque eu acho que o hambúrguer do futuro é uma porcaria, porque na verdade existem tantas plantas e tantas formas maravilhosas de se comer vegano e vegetariano, que comer vegano e vegetariano embrulhado com uma coisa assim, uma vaquinha verde e um monte de soja com papel, corante vegetal e beterraba ralada, para mim não é a solução para o futuro. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer eu já entendi muito. Eu vou tomar muito cuidado com o uso das palavras. Eu vou tomar muito cuidado para não fazer as pessoas se sentirem responsáveis por algo que elas não são. E eu concordo nisso com você plenamente. Sobretudo, é naqueles grupos sociais que são a maioria, onde não tem escolha. Então, se não tem escolha, você é completamente inocente. Mas o convite, eu acho que fica para que as nossas paixões e as coisas que a gente defende, para que a gente solte unhas e dentes, de fato com aqueles que estão falando o oposto, de fato com aqueles que estão contra. Porque eu tenho visto isso muito nas redes sociais. Pessoas militantes do feminismo que encrencam com uma vírgula de uma outra feminista e diminuem uma outra feminista porque ela usou a palavra errada. Pessoas negras, e eu vou tomar muito cuidado com as palavras, porque aqui realmente é um espaço onde eu já não sei mais quais palavras se usam, mas pessoas negras, militantes contra o racismo e que também se atacam porque não era negro o suficiente ou porque não era. Eu acho que nisso estamos entrando em um mimimi muito perigoso, porque estamos perdendo força. E como os lugares de poder estão tão invadidos, tão bem organizados, tão estruturados, se a gente começa ou continua fazendo isso, estamos fodidos, porque é muito fácil nos desmantelar. E é nisso eu sou tão responsável quanto você. Não estou culpando você pelo que você fez, porque eu também reacionei. Eu também falei, não, mas peraí, você não está entendendo que eu estou falando da mesma coisa? Eu acho que o que fica como lição para mim, eu não sei, as lives eu acho que duram 1 hora, eu acho que talvez seja bom usar os 10 minutos para um encerramento que seja super positivo. Eu aprendi muito e eu acho que eu aprendi 2 coisas, basicamente. A primeira é tomar muito cuidado com essa palavra para que fique claro que o que eu estou querendo, o lugar onde eu quero colocar a minha energia não é na responsabilidade das pessoas, e sim na responsabilidade nossa todas em agir em conjunto para criar políticas públicas para mudar o nosso acesso a alimentos, para que a nossa soberania alimentar seja de fato uma soberania alimentar e a gente possa comer comida de verdade. Mas por outro lado também a importância de abrir mão da vírgula no lugar errado, do meu lugar também, e de não ser reativa. Você sabe, eu por muito tempo me orgulhei muito de não ser reativa nas redes sociais. E eu confesso que a quarentena e todas as coisas que têm acontecido e tudo que eu tenho pirado e as dificuldades na minha vida cotidiana e o difícil que ficaram muitas coisas tem me deixado os nervos assim, e eu voltei não porque eu não era, ou talvez se era, mas não sei. Por muito tempo eu não fui e eu estou reativa. Então eu vou usar essa hora de conversa para me disciplinar e voltar a esse lugar de não reação, que fazia com que eu me tomasse o trabalho e o tempo de explicar com amor, no lugar de apontar o erro.
Porque eu acho que nesse momento onde todos estamos tão reativos, apontar o erro causa uma resposta reativa. E aí vira um barraco, que é o que as pessoas querem também, né? Então a Claro. gente está aqui para falar que barraco não tem aqui, vocês podem todos ir embora, que aqui não vai trabalhar. Não vai ter manchete sensacionalista. Tem algumas coisas assim que eu queria falar. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que a gente, principalmente pensando na conjuntura, a gente está num momento